Buenas, meus amigos! O canal do Rincão dos Couros hoje vai ensinar a confecção de um modelo de sacatentos extremamente prático e eficiente. E nós temos aqui os materiais que são necessários à confecção deste nosso modelo de sacatento. É preciso que a gente tenha um esmeril comum, de bancada, aqui um arco de serra de ferro, também bastante comum. É interessante que nós tenhamos um paquímetro digital. Este aqui é um modelinho bem comum também, bem baratinho, que nos dá a precisão em fração de décimos de milímetro, certo? Uma lâmina de estilete larga de 18 milímetros, estas são as largas, que nós recomendamos inclusive que seja comprada em estojo, porque às vezes a gente pode usar mais de uma se errar o desbaste da lâmina que nós temos que fazer. E esta peça de Tecnil, é uma peça de Tecnil de 30 milímetros de diâmetro, torneada em seu interior, vazada, e em seguida nós trataremos das medidas necessárias para estas peças. Vamos então à orientação prática para a confecção do nosso modelo de sacatentos. E como no nosso curso A Linguagem dos Tentos, nós fizemos todo um estudo de relação de medidas de largura de tentos para que a gente obtenha melhores resultados em tranças, costuras e corredores, o primeiro passo para a confecção do nosso sacatento é um exercício de paciência tipicamente guasqueira. Então, será a preparação de um gabarito que representa a largura do tento que eu pretendo tirar com o meu sacatento. E para isso eu tenho que ter em mente, logicamente, a largura que eu pretendo para o meu sacatentos. Eu vou simular aqui, e esta é uma tentativa, e eu estou marcando a olho, eu vou simular aqui a tentativa, vejam que a lonca não tem marcação nenhuma de desenho, certo? Mas é claro, quem quiser tentar marcar com grafite uma largura, por exemplo, aqui como é uma largura exata, a gente poderia ter marcado com grafite, logicamente, com a lapiseira ali 0,5, bem fininha, porque eu vou tentar um de 2 milímetros. Só que quando se trata de fração de milímetros, aí nós não temos essa possibilidade da marcação exata. Por isso, a gente vai tentar, quando se tratar de uma fração de milímetros, a gente vai ter que tentar fazer isso aqui do modo que eu estou fazendo. Por tentativa, por aproximação. Então, já para simular este exercício, eu estou tentando chegar num gabarito de 2 milímetros, testando aí a calibragem ocular do guasqueiro, sem marcação. Vamos ver no que resultou aqui. Ó, 2,3. O que acontece? Eu poderia perfeitamente já guardar este gabarito aqui quando eu quiser fazer um sacatento que me dê a largura de 2,3. Eu já posso guardar isso aqui, que eu sei que... Vamos pegar certinho aqui pra gente ver. Ó, 2,3. Porque eu sei que se eu precisar de um tento com essa largura, esse gabarito aqui, utilizado da forma que nós veremos na sequência, me dá um tento 2,3 milímetros. Agora vamos seguir na nossa tentativa aqui, até a gente chegar no tento 2 milímetros. Vamos novamente, do mesmo jeito, agora já com uma referência aqui, ó. Porque quando a gente estiver tentando fração de milímetro, que vai acontecer isso, nós vamos ter que pegar uma referência anterior e tentar fazer ou mais estreita ou mais larga, experimentando a olho, porque nós não temos régua com marcação de fração milimétrica. Vamos fazer uma tentativa aqui. E ver no que resulta. A olho, uma tentativa de fazer um pouquinho mais estreito que o anterior. E deu, mas não o suficiente. Me deu, ó, 2,1. 2,1. Certo? Então a gente segue nessa tentativa aqui até chegar naquela largura que a gente entende que seja ideal para a largura do tento que nós buscamos. De 2,1, por exemplo, eu poderia simplesmente... É que eu não tenho firmeza no tento para dar uma lixadinha, mas se tivesse a possibilidade de uma lixadinha aqui, de repente a gente já chega. Talvez calçando o tentinho em cima aqui a gente consiga lixar.
mas eu ainda prefiro trabalhar com mais um corte até chegar nos 2 milímetros, certo? Bom, como este é um exercício de repetição até se chegar na medida que a gente quer, eu encerro esta demonstração por aqui. E isto aqui vai servir para qualquer largura que nós quiséssemos. Por exemplo, eu cheguei a 2,1 aqui. Se eu quisesse 1,8, eu já saberia que teria que ser um tanto mais estreito que esse. E eu, por aproximação, vou calçando a régua e cortando até chegar num gabarito na largura que eu busco para o tento que eu vou confeccionar meu saca-tento, conforme a prática que a gente vê a seguir. E nesta etapa que veremos a seguir é que entendemos a importância da qualidade do trabalho do torneiro com o qual trabalhamos. Esta peça aqui é de um lote que eu tenho guardado, de um tempo em que o torneiro que eu busquei não me oferecia excelentes resultados, digamos assim, em termos de precisão. O que aconteceu? Este vazado, isso aqui é um tarugo de 30 milímetros. Ele não precisa levar passe por fora para ficar em 30. A imprecisão do diâmetro externo não nos importa. Mas a precisão do diâmetro deste vazado, isto sim, isto nos interessa. Porque está diretamente relacionada com a largura da nossa lâmina. Ele tem que ser levemente mais estreito, com um diâmetro levemente menor do que os 18 milímetros da nossa lâmina. Quando eu mandei fazer eu pedi pro torneiro que me deixasse ali com 16,5, 16,5. E quando fui experimentar uns quantos, a lâmina passava direto, ou seja, nos 18 milímetros a lâmina não ficava firme. Então, na época eu não tinha paquímetro digital, não sabia exatamente, mas claro que ele tinha feito com mais do que os 16 milímetros que eu pedi. Então eu pedi para ele que baixasse para 15, e aí o resultado foi que ele me fez com 14. Então, com 14 eu tenho que fazer um desbaste, como nós veremos na sequência na nossa lâmina, de uma porção maior da lâmina. E esse desbaste tem que ser neste formato. Então ela tem que entrar, a ponta da lâmina tem que entrar folgada no nosso tarugo, e na medida que nós vamos empurrando ela para dentro, como ela vai alargando, a gente faz o desbaste com este formato aqui, ela trava no tarugo por uma pressão que faz com que a lâmina penetre na parede do Tecnil. Então, este desbaste nesse formato que nós veremos a seguir, vamos aproximar aqui, e esta marcação, ela foi feita, a gente marcou com régua, com um grafitezinho aqui, com 14 milímetros aqui em cima, e aqui embaixo, no limite aqui assim, dessa angulação, 15 milímetros e uns quebradinhos, mas isso aqui é só um guia, que a gente sabe que antes de chegar no final desse traço, no lado de dentro do traço, nós ainda temos lâmina para desbastar. E nós trabalharemos aqui pela lateral da pedra, sempre forçando mais o lado de baixo no sentido de formar um desbaste plano, retilíneo, mas que comece a formar esta angulação. Então, trazemos para cá a nossa água para ajudar. E aqui eu não vou, logicamente, mostrar todo o desbaste, eu mostro o início aqui e retorno depois com o desbaste feito dentro deste cuidado que nós já apontamos aqui. Pegando então o nosso esmeril. E eu começarei trabalhando aqui na pedra grossa. Sempre procurando calçar toda a extensão da lâmina, mas fazendo mais força na parte de baixo para o desbaste começar a se alinhar com esta angulação marcada no traço. Certo? Não deixamos a lâmina esquentar, logicamente, para não queimar os nossos dedos. Ó, ali já temos o desbaste se aproximando da angulação que o nosso traço oferece. E nós temos que seguir esse desbaste até quase ele consumir todo o traço, porque o lado de dentro do traço é o que nos marca
a medida que estará próxima de entrar no tarugo e trancar na medida que sobe a lâmina. Certo? Então nós daremos sequência nesse desbaste agora, até que ele esteja na condição perfeita que a lâmina nos exige para dar sequência na confecção do sacatento. E como podemos ver aqui, fizemos o desbaste até consumir o traço quase em sua totalidade, ficando apenas um resquício do traço ali na parte de baixo, que é justamente a extremidade mais larga. Como eu disse que em cima nós tínhamos feito uma marcação de 14 milímetros, aliás, de 14 milímetros, e ali em cima já foi consumido todo o traço, nós podemos ver que, ó, agora ele já começa a se encaixar na parte de cima, mas não avança muito. Neste momento, nós daremos sequência ao desbaste usando a pedra fina. Aqui nós estávamos trabalhando na pedra grossa. Quando eu começo a encaixar a ponta, nós vamos começar a trabalhar com a pedra fina, até nós termos a condição dessa ponta passar a parte menor dela, passar um tanto aqui em cima, e ainda assim eu ter justeza para empurrar, sempre trabalhando com o centro do espaço, claro, né? Então, sempre que eu for experimentar, daqui para frente, eu não trabalho mais com a orientação do traço que eu estava usando antes para fazer o nosso desbaste aqui. A partir de agora vai ser calçando, experimentando, calçando, experimentando. Vamos então ligar nosso esmeril. Eu vou passar para o outro lado da câmera e trabalhar. Aqui eu tomo cuidado de calçar a lâmina plana, inteira sobre a pedra. E experimento. Ainda não passa, eu tenho que fazer passar esta parte aqui, eu tenho que fazer sair em cima um tanto, uns 3, 4 milímetros. Aí sim eu tenho ela em condições de dar sequência na confecção. Já temos. Faremos passar só um pouco mais e já estará pronta. O que acontece? Como de repente ficou com uma parte muito avantajada a espessura, agora eu dou uma forçadinha a mais nessa parte de baixo aqui, dou um pouco mais de desbaste e depois vou fazer o acabamento das extremidades e assim nós daremos sequência à confecção do nosso sacatento. Temos aqui a nossa lâmina terminada, com o desbaste feito para que ela se encaixe, como nós veremos na sequência, no nosso sacatento. Como também veremos na demonstração da utilização do sacatento, ela é uma ferramenta que trabalha muito próximo às mãos. Então, esta porção de extremidade aqui, a gente já fez todo um desbaste, tirando inclusive o fio dessa ponta aqui do cantinho, que seria bem cortante, bem contundente na originalidade da lâmina do estilete. Nós desbastamos ele assim para evitar acidentes. Aqui embaixo também, nesta primeira parte que assim, tiramos o fio da lâmina, porque o sacatento vai usar uma pequena fração do centro do fio na porção central da lâmina. Certo? Então este é o acabamento que a gente dá na lâmina para que ela se encaixe na nossa base, como veremos na sequência. O passo a seguir será a preparação da nossa base. E nós fizemos aqui uma marcação com a mesma caneta que nós usamos lá para marcar a lâmina, que é dessas tipo que dizem de marcar em CD, como se diz em livrarias, e a gente simplesmente calçou aqui um tentinho, que até tinha sido pelo outro lado, por isso que ficou borrado ali, ó. Calçou um tentinho aqui e seguiu, simplesmente para fazer uma marcação, porque este corte que nós faremos agora é justamente
a entrada da lonca. E é importante para o bom funcionamento do nosso saca-tento que ele tenha um bom alinhamento. Por isso foi feita esta marcação aí. O ideal é claro que nós tivéssemos a morsa em condição de trabalhar assim. Como eu utilizo a morsa que eu uso para os meus cortadores de correia, eu tenho ela numa posição que fica ruim de eu trabalhar com a nossa base presa da forma esta aqui, que seria melhor de cortar. Então, nós vamos trabalhar com ela assim mesmo. Bom, com a nossa base presa na morsa, eu vou fazer com a serrinha de ferro um corte que será o da entrada da lonca, com o cuidado de seguir aquele traço que eu marquei com a caneta. E o início desse corte é bem chatinho de fazer, porque a serra tem a tendência, logicamente, de deslizar. Depois que a gente dá o início aqui, então a gente vai trabalhando com um movimento tipo de gangorra da serra para marcar uma primeira entrada da serra no tarugo de tecnil, seguindo, logicamente, a orientação deste traço marcado. Um bom alinhamento segundo a marcação que a gente fez. Se nós estivéssemos trabalhando com a base na melhor posição da morsa, nós não precisaríamos fazer isso que eu vou fazer agora, que é girar aqui, ó. Como nós não temos essa possibilidade pela posição da morsa na minha bancada, a gente dá uma giradinha aqui e dá sequência. Então, eu faço com a serra um guia de corte. Faço em toda a volta um guia de corte, que é por onde esse corte deve seguir. Depois de marcar o meu guia de corte com a serra, eu ainda devo, com cuidado, aprofundar esse guia de corte, para só depois fazer uma entrada mais incisiva. Ó, aqui girei demais. Vamos retornar um pouquinho aqui, para que eu consiga aproveitar a parte inicial ali do meu guia de corte. Ó, alço a serra em cima do guia de corte e sigo. Ó, estendi o meu guia de corte por toda a extensão da minha marcação aqui. Agora eu vou aprofundar este guia de corte. Ainda calma e suavemente, e ainda trabalhando com o movimento. Opa, deu uma escapadinha ali. Ainda trabalhando com o dito movimento de gangorra, ou seja, eu não sigo trabalhando só numa posição com a serra, porque senão eu posso ocasionar desvio. Bom, então o objetivo aqui é fazer um corte em que a lâmina entre bem perpendicular ao plano vertical aqui assim, do que seria o centro da entrada da lâmina, certo? Então nós vamos fazer um corte com serra agora, com cuidado de manter esse corte o mais alinhado possível, e que o corte alcance, depois a gente olhando aqui assim por dentro, que ele alcance, que a serra tenha passado do centro do espaço interno lá, ou seja, avance adiante do alinhamento de diâmetro. É importante que tenhamos, como foi dito, o corte passando do centro do espaço interno. Passando ali levemente, não precisa ser muito. Então, e é importante que este corte termine com a lâmina calçada de maneira bem plana. Então, no fim, eu já não devo mais, eu tenho que evitar este movimento dito aí de gangorra com a lâmina. Como aqui a minha morsa não me permite trabalhar com a lâmina alcançando apoiada parelha adiante do centro do diâmetro ali, o que eu faço? Eu termino o corte apoiando o tarugo, a minha base, contra a lâmina, que assim, para ter certeza de que esse corte vai terminar com um apoio totalmente plano sobre as duas faces de corte, certo? Agora, a gente faz um acabamentinho com lixa aqui para tirar essas arestas
e vamos para a próxima etapa da confecção do nosso saca-tento. Passamos aqui a conclusão da confecção do nosso saca-tento e temos aqui os gabaritos ali que nós preparamos. Aqui, embora pareça pouquíssima diferença entre eles, este da direita é aquele primeiro que eu tirei que deu a medida de 2,3 e o do lado foi o último, que depois eu dei sequência lá no meu exercício e tirei de... Opa, aqui apertei ele demais, tem que cuidar para não ladear o tento, né? De 2 milímetros, certo? Então é com este de 2 milímetros que eu vou dar sequência para preparar o saca-tento. E este aqui é o modelo de um pronto. O que nós temos que fazer? Ó, este é para destro. Então nós temos esse corte aqui, que é o que a gente acabou de fazer ali na nossa base, para a entrada na lonca. Então nós vamos posicionar assim, olhando desse jeito, com a lâmina virada, com o fio virado para mim, né? O fio apontando para mim aqui, o corte, a entrada da lonca fica pela minha esquerda, certo? E eu tenho que posicionar o meu gabaritinho aqui dentro do corte lá, e ele é que vai dar a distância de apoio do fio da lâmina para o final do corte, que é justamente o final do corte que dá a limitação do tento. Então, nós vamos trabalhar agora em cima deste posicionamento. Vejam, eu tenho aqui o gabarito, eu passo ele dentro do corte, dá uma dobradinha para ele apontar para cima aqui, passo o gabarito dentro do corte, pronto. Então agora eu sei que quando eu apoiar a lâmina ali, eu estou apoiando ela próximo ao final do corte, no espaço justo, para que saia um tento de 2 milímetros. Então agora eu pego a minha lâmina e vou posicioná-la pelo costado do tento. Esta é uma parte difícil de mostrar na câmera, mas é claro que a gente tem que buscar o posicionamento ali rente ao tento, certo? Eu não vou conseguir mostrar isso com uma boa visualização aqui, mas creio que a ideia já esteja entendida. Que aqui nem eu estou conseguindo ver direito por causa da posição da câmera, certo? Imagino que aqui a ideia já esteja entendida. Um outro detalhe importante agora é que eu tenho que procurar posicionar o dorso da lâmina do centro, no mínimo do centro para a direita. Por quê? Porque se eu posicionar o dorso da lâmina virado para a esquerda, eu estou apontando o fio para o lado do tento. Então, neste momento aqui tem um detalhe muitíssimo importante. Além de calçar o fio rente ao tento ali, que é o meu gabarito, que dá a largura do tento que eu vou tirar com o saca-tento, eu tenho que calçar o dorso do centro do vão para a direita. Aliás, para a direita. Aqui ele está posicionado para a esquerda. O dorso da lâmina está posicionado do centro para a esquerda. Nessa condição, o fio fica apontado para o tento. Então eu tenho que calçar no centro ou do centro para a direita para ter a certeza que vai ter um bom funcionamento o meu saca-tento. Eu vou fazer este apoio agora com todo cuidado, apoiado sobre o tento. E como disse, não tem como fazer isso sob a visão da câmera. E em seguida a gente testa o nosso saca-tento. Passaremos então ao teste do nosso saca-tento, esclarecendo antes que, uma vez bem posicionada a lâmina, de acordo com o nosso gabaritinho lá, a gente agarra com um alicate e puxa para que ela cale bem pressionado o seu fio contra a parede da nossa base, para que então fique firme. Depois disso, a gente simplesmente coloca ela com o fio virado em direção à lonca e empurra com o dedo até que comece a sair o nosso tento. Na medida que o tento aponta aqui em cima, a gente simplesmente agarra pelo próprio tento e puxa. E temos aí o nosso tento na medida que buscamos, como pode ser visto, dentro dos 2 milímetros
que foi ajustado o nosso sacatento. E temos ainda uma outra grande vantagem deste modelo, que será mostrada na sequência. E com o nosso sacatento preso na nossa morcinha aqui, vamos então à demonstração de outra grande vantagem deste modelo, que é a possibilidade de fazer saque em redondo. Então eu posso, de pequenos retalhos de lonca, aproveitando inclusive uma porção de espessura parelha da lonca, de um pedacinho pequeno, eu posso tirar longos tentos. Então eu faço o início do corte aqui exatamente do mesmo jeito, empurrando pela lonca dessa vez, porque eu estou com o meu sacatento fixo na morsa, empurro pela lonca até que o tento aponte aqui em cima. Assim que o tento apontar, eu passo a puxar pelo próprio tento. Nossa. Tentar empurrar um pouquinho mais aqui, que ele sai, era para ter pego o alicate de bico fino. Bom, uma vez que sai o tento, então eu posso simplesmente puxar pelo tento e a lonca vai se dando volta por conta própria. Eu devo tirar aquele degrauzinho que se forma ali pela entrada do sacatento. Então eu simplesmente desfaço aquele degrau ali para que ele não cause deformidade no tento. Uma vez retirado esse degrau e alguma deformidadezinha aqui da entrada, basta a gente puxar o nosso tento e a lonca vai se dando volta por conta própria. Esta, então, se apresenta aí como outra enorme vantagem deste modelo de sacatentos. Tentos parelhos, tirados de forma simples, rápida e com a possibilidade de aproveitamento do nosso material, tirando tentos longos de pequenos retalhos de lonca.